Fala galera, mais um programa Red Coachcast no ar. Hoje aqui de forma excepcional e urgente, né? Acreditem, ontem às 9h30 da noite fui acionado. O anjo, meu amigo Felipe Jerry, disse que a fera estava no Brasil e que precisava ser hoje, entendeu? Tinha que ser hoje, missão dada, missão cumprida. E estamos aqui hoje com o mestre Vinícius Draculino. Muito obrigado, mestre, pela presença. Prazer é todo meu, meu irmão. E obrigado aí por ter, né, sido tão, assim, preciso e cumprido a missão em tão pouco tempo, porque realmente o meu tempo está apertado, mas obrigado, é um prazer estar aqui. E foi como eu estava dizendo aqui, né? A gente tentou gravar aqui antes de deu errado aqui, os erros são falados e o que ele disse, né? Bicho, faz isso aí que o cara é general. Então a gente movimentou aí para agilizar, né, mestre? E fazendo, como eu vinha falando aqui, o senhor já foi em outros programas, falou da sua história pessoal e essas histórias me trouxeram outras curiosidades, né? Que eu acho que são mais interessantes do que repetir o que já foi, sim. O que já foi falado, né? Embora, né, muitas pessoas que talvez vejam não conheçam a sua história, mas a gente vai abordar também um pouco do seu passado aqui. Claro. Mas uma delas é assim, o senhor é um precursor, né, na questão de desbravar, né, filiais da Gracie Barra, né? Uma das minhas dúvidas em relação a abrir uma filial, né, que teria sido um projeto de expansão já naquela época, que ainda não era como é hoje, né? A sua ida para BH foi a primeira? A primeira fora do Rio, né? No Rio já tinham o que a gente chama hoje de academias satélites, né? Tinha ali a matriz ali do Carlinhos, né? Aí eu dava aula no Marina Barra Clube, que é bem perto ali, um clube que até hoje aqui, é um clube aqui no Rio bem famoso. Inclusive era eu e Gordo. O Gordo dava aula segunda e quarta, eu dava aula terça e quinta, né? Tinha o Big Head, que dava aula no Novo Leblon, aí depois o Roleta, no Atlântico Sul. Tinha então essas academias satélites ali em volta da Barra, que já eram, a bem dizer... os condomínios, os clubes. Condomínios. O próprio Jorge Pereira treinava com a gente, né? Jorge Pereira dava aula em Nova Ipanema e treinava com a gente. Era um pouco diferente, porque essa galera que eu falei antes do Jorge, todo mundo lutava pela Gracie Barra. E os alunos do Jorge lutavam por Jorge Pereira. Acabou que ficou uma situação meio estranha, porque eu, o Soca, o Gordo, a gente lutava com os alunos do Jorge Pereira toda vez, toda hora. Mas, enfim, aí já tinha isso, né? Mas a primeira fora do Rio de Janeiro foi a minha. Foi a Gracie Barra Belo Horizonte. E ainda teve Soca, né? Você falou agora, né? Soca dava aula também no Recreio, depois um pouquinho, né? Tinha Barra Mares também, né? Barra Mares, eu não lembro quem que era. Chegou uma época lá, tinha o Glogló lá no Glogló foi depois, né? Mas eu tô falando lá atrás, né? Mas aí o que acontece? Belo Horizonte foi a primeira fora do Rio. A primeira oficial foi. Eu fui com o Carlinhos, eu lembro que a minha esposa, Mônica, ela é de Belo Horizonte, apesar de ter vindo morar no Rio muito nova, eu a conheci no Rio, demorei, acho que, sei lá, um mês para descobrir que ela era mineira, porque está carioca ali, conheci no Rio, etc. Mas a família dela toda é de Belo Horizonte. A mãe é de Belo Horizonte, mas mora no Rio há muitos anos, separou do pai e tal. Eu fui para lá passear algumas vezes nas férias, né? Me amarrei na cidade. Achei, a cidade muito legal, porra. E eu não tinha internet na época, não tinha nada disso, né? Mas eu não conseguia lembrar de uma pessoa conhecida nossa aqui do métier do Rio de Janeiro que desse aula lá de jiu-jitsu. Eu já na época falei, cara, mercado virgem enorme, né? Terceira maior cidade do Brasil e tal. Eu estava terminando a faculdade de Direito, tinha feito um concurso público para o Tribunal Regional Federal, acabei passando na repescagem, não passei na primeira, mas depois acabei passando e tal. E fica aquela, né, cara? Anos 90, tu lembra? Anos 90 eram poucos e bons, né? que fazia jiu-jitsu. A gente tinha aquele estigma do pit boy e tal. Então, eu fazendo a faculdade federal, FRJ, né, de Direito, com boas notas, tinha passado em concurso. Ficou aquela ali, meu irmão, o que me deixa feliz é que eu acho que eu vim para essa terra para fazer jiu-jitsu, mas minha filha nasceu em 94, antes de eu formar, inclusive, antes de pegar minha faixa preta, a Jade. Fica aquele negócio, né? Então teve gente que me chamou de louco, né? Falou, meu irmão, tu tá maluco, tu vai querer mudar para Belo Horizonte para começar do nada para dar aula de jiu-jitsu.
1995. Falei, meu irmão, é o que eu tô sentindo que tem que ser feito. Meus pais sempre me deram força para fazer o que eu quisesse, o que ajuda muito. Minha esposa também falou, tô contigo. Renunciei ao cargo. Tinha que fazer até escrever e mandar uma carta registrada. Eu lembro disso. Falou assim, não quero, me recuso a tomar posse no tal dia, não sei o quê. Não fiz. Cagado, né? Lógico. E aí fui pra lá, meu irmão. E o resto é história. Aí você já sabe um pouco. A sorte favorece aos audazes, como dizem, né? Eu tive que ser muito audaz, cara. E assim, dentro dessa ida, né? Ao chegar lá, você conhecia ali como um visitante, né? Sim. Você não conhecia a fundo. A gente sempre tem uma visão superficial ali dos lugares. Quando você decidiu de fato, assim, quais foram assim, as maiores dificuldades, né? Porque difícil é até hoje. Sim, claro. É algo que eu quero até depois usar a tua experiência para poder falar sobre como algumas pessoas que empreendem hoje nesse mercado de dar aulas, que às vezes têm se tornado um pouco confusas, né? Pelo momento de tudo, e ficam perdidas, né? A verdade é essa. As pessoas, elas até chegam a desacreditar. Sim. E dentro desse momento inicial ali, quais foram as primeiras impressões ali, as dificuldades? Cara, eu cheguei lá basicamente só conhecendo o meu sogro e a família da minha mulher. Não conheci ninguém, literalmente ninguém. Perdão, conheci assim. Dois alunos meus do Marina, que era o Franco e Luiz Paulo, inclusive eles são argentinos, mas vieram cedo pro Brasil. O pai deles trabalha na Gerdau, era alto executivo da Gerdau, então se mudava toda hora. Eles tinham se mudado para BH. Foram os meus dois primeiros alunos, que eles falaram, eles eram alunos meus do Marina, vem para cá, Draco. O Franco me ajudou com os contatos e tal. Então foram eles e a família da minha mulher e o Franco e o Luiz Paulo, as duas únicas pessoas que eu conhecia em Belo Horizonte inteira. Então, isso aí já por si já é um pouco intimidador, né, cara? Eu aqui, no Rio de Janeiro, aqui nascido e criado no Rio de Janeiro, conhecia todo mundo em todo lugar. Mas beleza. Cara, eu lembro até hoje, cara. Paulo, meu primeiro dia para dar aula, uma segunda-feira. Tinha uma aula 8 horas da manhã. Era o primeiro dia oficial para dar aula, 8 horas da manhã, segunda-feira. Falei, vamos lá. Meu kimoninho lá, vou chegar cedo e tal. Falei, provavelmente não vai ter ninguém, né? Tipo, trabalho começar do zero, 8 horas da manhã. Tinham 4 alunos, cara, com kimoninho lá esperando. Aquilo ali foi o sinal para mim. Falei assim, vai dar certo. Você tem 4 vagabundos aqui, 8 horas da manhã, num negócio que não tinha internet, não tinha televisão anunciando, não tinha nada, boca a boca 100%, de um cara que não conhece ninguém na cidade. E tinham 4 caras de kimoninho ali, meu irmão, faixa branca. Meu irmão, eu nunca me esqueço daquela aula. Inclusive, um dos caras é meu aluno até hoje. Vai fazer 30 anos agora, ano que vem. Em 2025, a Grace Barra BH faz 30 anos. E dali, sabe quando tem aquele negócio, que instinto que dá? Eu falei, meu irmão, já deu certo. Aí, rapidinho, comecei a conhecer um monte de gente. Uma coisa que eu dei sorte também, Paulo, aquela caixa grossada que a gente estava conversando aqui, que veio para minha mão rápido, que a gente começou a ter resultados rápidos em competição, foi que muita gente casca grossa de outras lutas vieram para treinar comigo. Então veio um monte de cara brabo do Muay Thai, um monte de cara brabo da capoeira. Na verdade, os capoeiras foram os meus melhores alunos. Aliás, a capoeira, eu já falei isso no outro programa. Muitos dos melhores caras do esporte de luta, num geral, não só do jiu-jitsu, mas do jiu-jitsu também, foram caras oriundos da capoeira. Com certeza. Cara, a capoeira dá um conhecimento corporal, te dá uma agilidade, te dá uma explosão, cara. É sensacional. E, pô... Sururu e Urapuru, 2 capoeiristas aí, pô, top. O Sururu é meu amigo do capoeira, por exemplo, a gente tava falando do capoeira aqui um pouquinho mais, Rafael Capoeira, né? E, cara, foi um negócio muito rápido. Eu realmente não tive nem tempo para ficar triste, ou para pensar, ou para ficar feliz. E ainda teve um fator dificultador, que muita gente não sabe. Eu nem sei se eu falei isso ainda em nenhum podcast. Eu vim em 95. Fui para Belo Horizonte em 95. Morei na casa do meu sogro, mas eu sozinho. Porque a minha esposa estava se formando na faculdade, minha filha Jade tinha nascido, e a Mônica, minha esposa, ficou grávida do meu segundo filho, o Igor.
Então ela não podia ir para Belo Horizonte, porque senão perdia o negócio do plano de saúde com obstetra e não ia se formar na UERJ. Eu ia para Belo Horizonte, chegava sexta-noite, eu pegava um ônibus, meia-noite, Belo Horizonte, vinha pro Rio. Chegava no Rio sábado, 6 horas da manhã, 6h30 da manhã. Ficava fim de semana inteiro, domingo, meia-noite, pulava no ônibus, voltava. Chegava em Belo Horizonte mais ou menos também 6h30, 7 horas da manhã, já com kimono, pegava um ônibus e ia direto para dar aula. Fiz isso aí, tipo 1 ano e pouco. Todo fim de semana. Então, ali, pode-se dizer que o âmbito ali de Belo Horizonte foi um território fértil para a luta ali naquele momento? 100%, 100%. Já existia jiu-jitsu em Belo Horizonte, eu não vou dizer, mas e já existia inclusive um time Carson Gracie. O pessoal do Carson chegou antes que eu, que era o Rui Menezes e o Bebel, o Luiz Duarte Bebel. O Rui Menezes e o Bebel chegaram lá um pouquinho antes que eu. As academias eram tipo assim, 1 quilômetro de distância. Então, além da concorrência comercial, pô, Carson e Barra, né, meu irmão? Então, bicho, o negócio pegou fogo, Paulo. O que foi uma bênção pra gente. Porque além disso tudo que eu tinha falado antes, veio aquela rivalidade. E a gente estava na zona sul da cidade. Eu morava na zona norte, mas a academia era na zona sul. Meu irmão, o negócio virou uma cena rápido e todo mundo querendo entrar na jiu-jitsu, a garotada da zona sul, todo mundo querendo entrar. Então o negócio, ele assim, ele, digamos assim, ele embalou rápido. Muito rápido, muito rápido. Eu sou um cara muito abençoado e sortudo, cara, por Deus, porque a gente já está nessa estrada há muito tempo. A gente vê muitas pessoas super capazes, super bem intencionadas que não conseguem, né? Chegam, se mudam, vão para o lugar, tentam, perseveram, mas não pega, entendeu? E que tipo de cenário você encontrou lá, além dessa questão da galera querer treinar jiu-jitsu? Existiu alguma coisa, digamos assim, como aconteceu nos Estados Unidos, as pessoas desacreditarem, quererem desafiar, pagar para ver? Existia essa coisa de irem na academia? Vou te contar dois episódios, tá? Um deles é meu aluno até hoje, quer dizer, não é mais, perdão. Era aluno até bem pouco tempo, engenheiro, se mudou. Tinha uma cena, tinha muito capoeirista, sim, brabos lá, e tinha aquela rivalidade de grupos de capoeira, não sei o quê, então tinha muita briga, né, na época. Então meio que foi engraçado. Um dos grupos de capoeira rival foi pro Carson e o outro veio pra mim. Então a galera do Camisa, lá do Abadá, veio pra mim. E a galera do tal de um time lá chamado Mão Branca de capoeira foi pros caras do Carson. E aí continuou a rivalidade da capoeira com o jiu-jitsu. Mas tinha uma galera lá, cara, que é uns caras do Kung Fu na época. E tinha um cara do Kung Fu lá que era na cidade temido. O cara falou, é tipo aquelas lendas, meu irmão. O cara bateu em 20 no bar, deu uma pirueta voadora, voou com o pé na boca de 2 ao mesmo tempo. Aquelas histórias que muito, muito parecidas com pescador, né, mesmo? E o jiu-jitsu chegou, o UFC tinha começado há pouco tempo, né, já tinha os Vale-Tudos, né, Vale-Tudos 91, que passou na Globo, né, aquele negócio todo. Os caras começaram a ficar, né, como é que chama? Assim, na defensiva, né? Falou, pô, mesmo, os caras estão chegando aqui com esse negócio de jiu-jitsu, não, mas a gente... Aí apareceu na primeira vez um cara lá e ficou olhando e tal, tava dando uma aula e tal, o cara falou assim, mas é isso aí que é jiu-jitsu? Vocês ficam rolando no chão aí, aquela velha coisa. Eu falei, não, isso aqui é já uma parte do jiu-jitsu que a gente tá já fazendo um treino mais esportivo. Expliquei pro cara, falei, pô, mas... Isso é o jiu-jitsu dos Gracie? Eu falei, tal. Irmão, sou do Kung Fu, não sei o quê. Isso aí pra mim é perda de tempo. Vim aqui pra ver, não tô achando nada. Aí eu já mais novo, né? A gente ainda tinha um pouco mais de... menos paciência, vamos dizer assim. Falei, mesmo? Entendi. Vamos fazer o seguinte, entra aqui, vou parar a aula. Você faz o que tu sabe, eu faço o que eu sei. Vamos fazer? Ele... Tem certeza? Kung Fu é soco, chute, não sei o quê. Eu falei, certeza absoluta. Aí eu lembro que o cara, ele foi mais intencionado. Ele já foi com uma luvinha de bater saco, lembra? Antigamente não tinha luva de MMA, tinha uma luva de bater saco. Vermelha, que eu lembro até, que é curtinha, assim, né? Menorzinha. Ele botou a luva, acho que ele botou a luva para não quebrar a mão, né? Não foi para me aliviar, né?
Aí aconteceu o que já aconteceu 1 milhão de vezes, né, na história do jiu-jitsu, né, mesmo? A gente pegou, derrubou, embrulhou para presente e pronto. O cara, basicamente, vamos de novo, né? Meu irmão, como aconteceu milhões de vezes. Processo de negação ali. Processo de negação. Já aconteceu isso com 1 milhão de pessoas, né? Aí, pum, beleza. Esse cara meio que botou a cabeça abaixo e falou assim, não é possível, cara, isso não é possível. Eu treino há tantos anos com Kung Fu e não consegui fazer nada. Eu falei, não é isso. Aí eu expliquei pro cara, não é isso. É uma outra coisa, porque vocês não estavam acostumados com a parte agarrada e tal, não sei o quê. Deu 2 dias depois, ele trouxe outro cara. Mas ele já veio pra treinar, de kimono. Ele trouxe um outro cara, amigo dele, que esse aqui é o meu aluno, o Serginho. Ele, tipo, mesma coisa. Falou, não é possível. Eu falei, vou te levar lá pra tu ver. Aí ele falou assim, tu pode mostrar pra ele? Porque ele não tá acreditando. Eu falei, lógico. Porra, mesma coisa. Só que ele foi um pouco mais respeitoso, o Serginho. O cara já tinha contado pra ele a história, ele não veio desavisado, entendeu? Então, cara, engraçado, depois dessas 2 vezes, acabou esse problema. Porque eu acho que os caras são bem influentes ali na cena da luta, né? Acabou o problema, cara. Nunca mais teve esse negócio. Gente do jiu-jitsu veio conferir. O jiu-jitsu local. Pô, teve uma vez que veio 10 faixa preta. Conferir. Mas a gente tava bem, né? Na época a gente tava bem, então, pum. Então, cara, começou a ter aquele zum, que o nosso jiu-jitsu realmente era muito bom e muito eficiente. E aí dominamos a cidade, não tem outro jeito de falar, a verdade é essa. Porque também tem isso, né, mestre? Apesar de, assim, como o senhor falou, tem jiu-jitsu, mas às vezes é aquele jiu-jitsu que as pessoas vinham, tomavam algumas aulas, acabavam se graduando e tal, mas assim, ficavam com uma certa defasagem ali em relação ao nível técnico e tudo, que é diferente de aprender com quem tem um conhecimento. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que era a mesma arte, era um jiu-jitsu mais tradicional, bom também, muito bom, completo, com queda, com defesa pessoal, com chão e tal. Mas, cara, a gente tava num ritmo de competição muito forte, né? O Rio de Janeiro era a meca do jiu-jitsu, então todo mundo treinando muito duro pra ganhar, né? Então a gente tava muito atualizado, né, cara? A gente tava muito assim, tanto que os caras do Carson que estavam também, era a mesma, também muito bons, entendeu? Pô, o Bebel e o Rui são excelentes, né? Então ficou ali, a gente meio que tomou conta. Só que com o tempo, o meu trabalho foi sobressaindo. Eu acho que muito porque eu finquei raízes lá. O Bebel e o Rui, eles ficaram meio que indo e voltando, revezando ali. Era muito comum isso. Era muito comum. E realmente acho que quando é assim, não dá muito Você vê que, não só falando de Minas, mas o próprio interior do Rio de Janeiro tinha muito isso, né? Tinha um responsável que ia, ficava um tempo, voltava. Sim. Quem foi e fincou raízes, se deu bem. Né, eu vou usar outros exemplos. O Raia foi para São Paulo, com, assim, intenção de ficar mesmo, arrebentou. O Fábio Gugel, né, o Marcelo Berg lá atrás, entendeu? Quem vai e tem aquele ânimo de morar mesmo, acaba, né? Porque o jiu-jitsu de alta qualidade, a pessoa focada em ficar ali, na maioria das vezes dá certo. E nessa época que não era comum ainda se viver da luta, né? A luta era quase que... Às vezes, assim, eu digo muito isso para as pessoas quando eu converso. Outras modalidades de luta que eu fiz, judô, taekwondo, os professores dessas modalidades, geralmente, eles já tinham uma atividade principal. Sim. Né? Meus professores de judô, eu me mudei muito, meu pai era militar, vários eram militares. Né? Então, assim, tinha aula de judô com o cara, mas o cara era sargento da aeronáutica. Né? Outro, lembro um que foi policial civil. Então, assim... não era atividade principal. Era uma coisa que eles amavam, mas não era atividade principal de remuneração. Não existia... A não ser os Gracie, né? E alguns poucos outros, né? Tipo, os Gracie, no ruim e no bom, é a única coisa que eles tinham, que faziam, né? A grande maioria deles, né? Você via o grande mestre Carson Gracie. Nunca foi um cara rico na vida. Nunca foi um cara que teve um sucesso financeiro até mesmo razoável. Até por causa do jeito dele, né? Era um cara que era desprendido. Os caras conseguiam se manter, né? Mas se mantinham. O próprio Carlinhos, o Royler, né? O Holker, grande mestre Hélio. Era só jiu-jitsu que eles faziam. Eles não tinham outra atividade. Teve um lance interessante até que você falou da rivalidade, né? A rivalidade... Quando eu pertencia lá à academia... Eu lembro que era muito falado essa coisa. Os caras do Carson. Se a gente ia numa noite ali, via um cara, aquele lá, não sei o quê. Tipo assim, ficava apontando e pescoçada.
Só que aí um dia aconteceu uma coisa que me fez refletir muito, que foi o seguinte. Eu cheguei lá num dia que tava lotada a academia. Aí tinha aquele cantinho, tipo um recuo ali. Tinha ali onde a galera jogava as mochilas. Sim, perto de onde o Carlinhos sentava na cadeira dele ali. Então, assim, só que tinha lá era um pouquinho mais alto, né? Eles às vezes sentavam na bancadinha. E eu cheguei lá, tava o Carson sentado ali. Num dia, assim, normal, assim. Aí eu fiquei olhando aquilo ali. Aí eu fiquei, porra... O nego ficou implantando essa ideia na minha cabeça durante o tempo. O que tá acontecendo? Mas ali eu comecei a entender, pô, eles são irmãos. E assim, a galera, assim, principalmente os mais novos, acho que ficam, digamos assim, em polvorosa ali, mas assim, conforme os mais velhos que vinham amadurecendo, o negócio já muda. Tinha uma disputa ali, sim. talvez competitiva ali e tal. Esportiva, assim, né? Esportiva, mas assim, os mais novos é que tratavam aquilo como se fosse um time de futebol, talvez. Mas, cara, em um determinado ponto, você tocou aí, era um time de futebol, era como se fosse tribos, na verdade, né? Uma coisa interessante, né, cara, que o time do Carson foi o sucesso que o time do Carson teve, né, anos 80, anos 70, 80 e até meados de 90, o time do Carson ganhava tudo. Como time, era... O segundo lugar não chegava nem perto, mas era a gente sempre encostando ali, cara. E ali e sempre. E aí nasceu aquela constelação da Barra, né? Sempre encostando, a gente estava encostando, né? Na época antes, nossa, né? Os irmãos Machado, né? O Renzo, lá, o Kempis, o próprio Zé Beleza. Todo mundo ali chegando junto, com os caras do Carson, sendo bem competitivos e tal, mas os caras do Carson tinham muito mais gente, né? Aí o que aconteceu? Anos 90 e tal, veio a minha geração. Eu não tô sendo assim, a minha geração foi a melhor. Não tô dizendo porque a gente teve... O divisor de águas. Sim, mas a gente teve gigantes pra gente poder botar a mão no ombro dos gigantes e olhar pra frente, que foram essa galera que eu falei. Né? Mestre Carlinhos, né? Os irmãos, como eu falei, os irmãos Machado, Renzo, Kempis, uma galera. Aí veio a nossa geração, né, cara? A nossa geração. Que, né, você já trouxe até alguns aqui. Aí veio, né? Não vou falar de mim, vou falar dos outros, né? Ralph Grace, Gordo, Soca, Sonequinha, Big Red, porra. Big Red, nego não fala dele. Big Red era um dos melhores atletas e competidores que tinha, cara. Porque Big Red cena muito cedo. Impressionante como o Big Red. Big Red era o terror, cara. Muito bom. Ele saiu desse nicho de competição, de dar aula, muito cedo. Saiu cedo. Ele saiu, assim, em 95, 90... Ele lutou o Mundial de 96, já estava meio parado, que ele estava na faculdade de medicina, foi campeão peso absoluto, cara. Faixa marrom. Ganhou o negócio mais técnico do primeiro Mundial, lá ainda do Tijuca, em 96. Eu lembro que ali no final dos anos 90, ele tinha lá em Nova Iguaçu, tinha em Campo Grande. Por causa da medicina, né? Tinha em Campo Grande também. Mas assim, já foi uma coisa assim mais amena, assim, já não era uma figura tão expressiva. Não, né? quando ele lutou o Mundial, todo mundo, tipo, ficou surpreso, porque ele estava mais afastado, entendeu? Aí tinha Daniel Grace, né? O Daniel Simões, né? Russo, Joselito, meu irmão, tinha um monte de gente, o Rômel Cardoso, depois um pouquinho, né? Veio Tinguinha, Duda, Márcio Feitosa, que porra. Você tava falando do concurso, né? De você estudar. Quando você tava falando isso, me lembrava do Duda, né? Duda sempre... Delegado hoje em dia. E sempre treinou com protetor, né, de orelha e ficava com um caderno igual um psicopata treinando no tatame. Duda era entendeu? Muito... Era não? Enquanto você falava isso, eu ficava lembrando, tipo assim, entre um treino e outro ele tava estudando. Duda era impressionante. Hoje em dia é delegado, né? Tá morando, acho que em Roraima, se não me engano, Rondônia, se não me engano. Mas, cara, essa galera nossa começou a realmente encurtar esse gap com os caras do Carson, entendeu? Até que, eu acho que foi o primeiro campeonato grande que a gente ganhou como time, foi em 95. Foi o Pan-Americano e depois o Brasileiro, que o Pan-Americano foi o primeiro, ainda no evento internacional menor, mas foi ganhando o Brasileiro, cara. Aí quando ganhou no Brasileiro, o Carson ficou revoltado, ia ter o Pan-Americano em 96. Aí foi, meu irmão, todo mundo, o Pan-Americano em 96, o Los Angeles foi invadida pelo Carson Gracie Barra Gracie mesmo, Gracie Barra.
todo mundo. Carson lá, já estava morando lá, inclusive, ele morou lá uma época. Carlinhos lá organizando o campeonato. Meu irmão, um caldeirão. O campeonato foi um ginásio pequenininho, um caldeirão. Lutas assim, todo mundo lutou. Paulo, todo mundo lutou. Você vê os campeões da faixa preta, todo mundo lutou. O campeão absoluto foi até o Riga Machado. Chegou na contagem de ponto, né? Empate. Sem sacanagem. Empate. Aí, não sei o que. Qual que é o critério do desempate? Vai na porrada. Foi quase isso. Mas não foi não, mas foi quase. Qual que é o critério de desempate? Quem tem mais campeão na faixa preta. Fez barra. Ganhou. Nesse ano levou. Levou. Meu irmão, o Cássio tentando ver de novo lá os folhas já, porque era tudo folha, não tinha computador, não tinha nada, pra ver a contagem. Não, assim não, iniciozinho de confusão, uma selva total. Eu lembro que o cara que era assim, mais assim, como é que chama? Apaziguador, porque ele tava meio que neutro, era o Royler. O Royler tava lá. O Royler meio que assim, para aí, câmera, dá o papel aqui, vamos lá, tá, o Rickson tava lá também, todo mundo lá. Então, a partir de ali, né, 95 primeiro foi a era da Gracie Barra. Ali começou a virada do jogo, né? Virou o jogo. Ali virou o jogo e a Gracie Barra realmente deu, assim, uma explodida, porque aí vieram as filiais, vieram, né, a confederação se fortaleceu, ali foi que, pô, cara, foguete pra cima. Foi ali a virada de chave realmente no crescimento ali, começou tudo ali. Porque quando a pessoa olha hoje assim, porra, Gracie Barra, né, uma equipe aí seguramente, acho que ela tem mais de 500 filiais no mundo, né? Mais de 1.000. Mais de 1.000 já? Mais de 1.000. Acho que tem... A última vez que eu vi... A última vez que eu vi tinha 520, alguma coisa assim. 1.100 e pouco. Mas já faz muitos anos que eu vi. 1.100 E assim, isso era impensável naquela época, né? E uma coisa que eu queria abordar, né? Quando eu falei que gostaria de usar o teu exemplo para falar sobre a questão da resiliência, porque você largou tudo isso aí, né? Você estava vivendo isso aí, né? Uhum. Uma emoção, digamos assim, competitiva, de euforia ali do teu momento, dos teus amigos, só que você ainda tinha a questão do concurso, você tinha tudo para não fazer o que você fez, né? E foi tua escolha. Uhum. E certamente você foi muito abençoado na sua escolha, porque ela deu muito certo. Graças a né? Deus, sim. E uma das coisas que eu tenho em mente aqui, que não posso deixar de falar, é exatamente isso. Muitos dos teus amigos, né, que vários ainda são do jiu-jitsu, são os caras que eu vejo nas fotos com você até hoje, são assim, é maneiro porque, porra, moleque, eu via muitos treinando junto ali, eu ia treinar de manhã, os caras estavam juntos, e hoje eu vejo os caras, porra, eles eram meus ídolos ali, né, eu me espelhava em cada um deles ali, e eu fico amarradão quando eu vejo assim, pô, os caras ainda andam juntos, eu acho isso, não tem preço. Sim. Só que quando existiu essa questão da academia se tornar uma coisa diferente do que ela era, né? E veio todo esse processo de filiais e expansão, né? Alguns tiveram uma opção diferente da sua, Sim. né? Ao invés de seguir dentro da equipe, eles acharam melhor seguir por uma via própria, Sim. né? Por medo, né? Por, às vezes, achar que... várias razões, né? Cada um teve a sua razão, né? Sim. Uns acharam que não ia dar certo financeiramente, outros discordaram de processos, às vezes, de direcionamento, enfim, cada um teve uma razão. Só que, quando eu olho a tua história, né, eu comparo, assim, mentalmente com alguns deles, eu vejo assim, porra, o mestre Draculino, ele fez um processo que, tipo assim, pode ter parecido o mais louco, mais, assim... ousado, né? Pô, o cara foi para Minas, um território inóspito, né? Ele explorou, deu certo. Mais uma vez ele fez isso quando ele foi para fora. Escolheu também um estado que também não era... não era Califórnia, né? Não era o polo. Mas agora tá virando, você viu, né? Sim. Mas se você parar para pensar, isso eu tive um insight hoje, né? Como eu falei, eu assisti pela segunda vez o podcast lá do André Bintang, onde o senhor foi. E lá você tinha dito, né, que você escolheu lá, apesar da galera ter te botado muita pilha. Sim. E eu falei assim,
pra mim mesmo. Eu falei, cara, o povo do Texas meio que assim, é o caipira daqui, como o mineiro também mineiro é. De certa forma, ele fez uma escolha parecida. Texas e Minas Gerais são iguais, cada um no seu país. E esse lado aí, né, te deixou a ponto, né, de hoje você ter sucesso já com as suas academias. Você acabou de montar uma puta da academia, talvez seja aí uma das maiores do mundo. Não sei, comparando com todas, mas tá entre as maiores do mundo, isso é fato. E isso aí mostra o quanto deu certo, né? Fora já ter outras filiais, você é uma espécie de gerente lá da equipe. E assim, porra, o que passou de filme assim na tua cabeça antes, durante, depois? Porque eu vejo assim, muitos dos garotos hoje que estão dando aula, garotos que eu digo, alguns têm minha idade, 40 e poucos anos, eles desacreditam no processo. Sim. Você falou assim, pô, fui dar uma aula numa manhã, tinham 4 pessoas. Né? E às vezes o cara, pô, quer se colocar numa posição, tipo assim, eu quero viver de jiu-jitsu, mas ele não está disposto a se colocar como um profissional que vai trabalhar 9 horas por dia. Você já falou o que é o cerne do problema. Já falou aí mesmo. Que é o seguinte, a gente tem que sempre se inspirar em sucesso. Eu acho você se inspirar em quem tem sucesso é primordial na tua vida, tá? Mas você tem que ter a consciência de que aquele sucesso é fruto de trabalho pra cacete, cara. De erros e acertos pra cacete. De abnegações, de muita coisa. O pessoal esquece disso. Aquela velha história meio clichê da ponta do iceberg. Que tá ali, que você vê ali do mar, é aquela pontinha, tu não tá vendo, meu irmão. Aquela formação gigantesca ali embaixo que tá naquela água fria ali. Entendeu? É a mesma coisa exatamente, cara. Um trabalho, Às vezes eu fico pensando, cara, que a vida é tão corrida, que às vezes eu fico pensando, eu paro pra pensar assim, eu tenho mais tempo assim, eu paro pra pensar assim, cara, eu lembro assim, cara, que coisa incrível, bicho. Há poucos anos atrás aqui, eu tava sonhando. Os negócios estão acontecendo. Já aconteceram. Entendeu? É tipo uma coisa muito louca, né, cara? Mas aconteceu tudo muito organicamente, cara. Tipo assim, é diretamente proporcional ao meu amor, à minha honestidade e ao meu trabalho duro. Entendeu? Eu não fiz nada do que ninguém possa fazer. Eu não tenho nada de especial, Paulo. Nada. Eu não tenho zero de especial. Sou um cara desorganizado. Sou um cara cheio de defeitos, de problema, como todo mundo é. Agora, eu trabalho duro, eu não piso no pescoço de ninguém, entendeu? E, meu irmão, não desisto. Eu não gosto de desistir em nada. Porque eu tenho visto assim, às vezes os caras ficam um pouco perdidos. Então, por exemplo, assim, porra, esse horário aqui não tá dando certo, o cara tira o horário. Mó burrice que tem. Entendeu? Deixa eu contar uma historiazinha de horário boa. Na Grande Barra BH. Eu sempre dei aula cedo, 7h30 da manhã, 7h30, depois, né? Antes era 8, sempre dei aula. E sempre uma turma pequena. Máximo, 8 cabeças, 10 cabeças no dia bom. Dia bom. Eu dei, vou fazer uma continha aqui básica, 9 anos da minha vida, 9 anos em Belo Horizonte, eu dei essa aula de segunda, quarta e sexta. Era 8, depois virou 7h30 da manhã. Toda segunda, quarta e sexta, durante 9 anos. Eu cansei de dar aula para um aluno, que era uma aula particular. Tinha um aluno. O cara chegou para treinar. Ele tem que ter aula. Acabou. Tem. Cara desanimado. Não, eu pegava o cara mesmo. Pelo contrário, falava assim, se deu bem, hoje tu vai fazer aula particular. Esse aluno, Sérgio, o nome dele, professor Sérgio, faixa preta hoje em dia, ele nunca faltava uma aula, nunca. Ele é desembargador do TJ em Minas Gerais. Ele não faltava uma aula. Eu cansei de dar aula particular para ele, que não era uma aula particular, que era uma aula em grupo. Cansei. O cara da academia, que era eu dava aula dentro da Sport Center. Pô, esse horário tá muito fraco, cara. Pô, teu horário de meio-dia tá explodindo, o horário da noite tá explodindo. Pô, vamos pensar em fazer outro horário, fazer outra coisa. De repente botar outra atividade no tatame, sei lá, uma coisa. Eu falei, não, meu irmão, acredite, segura.
vai na minha. Isso não se faz. É um horário que a pessoa que tem que trabalhar o dia inteiro tem que estar ali, tem que estar disponível esse horário. Se esse horário não está disponível, a academia não é profissional. O cara toma aula, toma um banho e vai trabalhar. Hoje em dia, a Gracie Barra BH, minha escola, né? Que eu tive lá agora, né? A aula de 7, agora não é nem 7h30, 7 da manhã. A aula de 7 da manhã lá, outro dia. 42 pessoas na aula. 42 pessoas. Há uns anos atrás eu estava dando aula para 1. Entendeu? Se a gente tivesse provavelmente abortado essa aula aí, ia se tornar uma cultura de não ter aula cedo na minha academia, o que é inadmissível. Minha academia do Texas tem aula às 6h30 da manhã de segunda a sexta. Não existe. E cheia. Cheia também. Tem vezes que tem tipo 40 cabeças também. Às vezes é o único horário que as pessoas têm para treinar de manhã. O cara treina, toma o banho dele. Minha academia agora tem uma estrutura, graças a Deus, nos Estados Unidos também, com uma estrutura excelente. Toma banho e vai trabalhar. Mas o senhor falou uma coisa que assim, eu penso muito. É criar cultura. Então, quando você... por exemplo, hoje a gente está gravando, é um dia de feriado, né? Sim. E a minha atividade é ser comerciante. Aham. O que eu falei pro senhor? Eu tô trabalhando. Tava trabalhando. Eu falei, se eu criar a cultura de que dia de feriado é para fechar, as pessoas vão começar a não ir, né? Se tu criar daqui a pouco a cultura de que sábado as coisas não funcionam, né? Tem tudo para dar errado. A gente tá num lugar de praia. Sim. Eventualmente tá sol. Sim. Então, quando a gente... Obviamente, dentro do teu exemplo, a gente fala de criar cultura. Se você tá ali disponível, em algum momento vai dar certo. Com certeza. E eu falei para alguns dos professores ali com quem eu tenho um relacionamento próximo, eu falei para eles, assim, de ontem para hoje, eu falei, amanhã eu vou estar gravando com ele. Ele é um dos caras que fez todo esse trabalho de semear alguma coisa dentro de uma lógica de... ensino, mas assim, dedicado, né? Não só dentro daqueles horários convencionais. Tem um treino de manhã, um de noite, né? Você fez toda a gradezinha ali já, talvez numa época que nem tinha tanto, né? Não, era... Você lembra, cara? Era... Eu morro de saudade daquela época. Cada um chega no horário, um olha pro outro, aí, Paulo, vamos, pau! Tinha uma estrutura, né, de aula assim, existia alguns outros horários, mas aquele horário ali da Gracie Barra ali na época de competição ali de mundial era selva colorida, era pau. Eu chegava lá, o Carlinhos puxava aquele treino lá, aquecia, tá bom, você com você agora, não sei o que, vocês vão contra os rounds, pau. Entendeu? E tem que ter, ainda tenho isso também. Mas, cara, uma estrutura de aula é essencial. Mas isso aí... Tem que ter. Isso aí do competidor, né? Ele é um momento dedicado à equipe de competição. Exatamente, que é a parte do horário comercial, que é o que sustenta o resto, né? Quem que sustenta a academia? São os alunos convencionais. Então, assim, eu digo para as pessoas, gente, tem gente que só pode treinar de manhã cedo, assim como só tem o cara que só pode treinar à tarde. Porque, às vezes, o cara estuda de manhã... Ele dorme cedo, então ele só pode treinar de tarde. Se ele for deixar pra treinar à noite, ele não pode. Uhum. E o outro só pode treinar de noite, porque ele também só... Depois de um dia de trabalho, ele chegou à noite. Uhum. Ele só pode treinar no final do dia. Então, assim, tem academias hoje que já estão até fazendo isso, né? Estão dando aula de 6 da manhã a 11 da noite. Sim. Entendeu? Várias. Hoje em dia o panorama é diferente, né, Paulo? Hoje eu acho que é isso. Mas você foi fazendo isso lá na frente, e assim, ainda mais por ter estado fora. E ter chegado... a esse lugar, né? A essa condição, né? Te fez enxergar muita coisa. Então, assim, quando eu te faço esse questionamento, tu já falou um pouco, né? Que não concorda com a atitude deles, né? E às vezes eu vejo os caras, não tá dando certo isso aqui, bota outra atividade, né? E eu, no entanto, eu vejo assim, cara, o jiu-jitsu ele fideliza mais do que as outras modalidades de luta. Porque o cara consegue ter uma longevidade. Exatamente. Se um horário não tá pegando no jiu-jitsu, vai pegar com o quê? É muito difícil, cara. Entendeu? Igual você falou, acho que não existe nenhuma modalidade esportiva, eu vou te falar. Não vou te falar de marcial, não. Que fidelize mais do que o jiu-jitsu. Jiu-jitsu é um negócio, assim, é difícil, é trabalhoso, é frustrante às vezes, né? O jiu-jitsu pode ser frustrante, mas na sociedade atual que tudo é imediato, tudo é fácil, todo mundo é campeão, todo mundo tem que ganhar, todo mundo é sensível, todo mundo... o jiu-jitsu é uma contracultura isso tudo.
Jiu-jitsu demanda tempo, jiu-jitsu você tem que ser super resiliente, você tem que ser humilde, porque se você não for, nego vai te fazer ser humilde ali dentro, nas 4 linhas ali, entendeu? Então, cara, o jiu-jitsu é uma contracultura, mas ao mesmo tempo é um negócio que te dá uma verdadeira confiança. Aquilo ali, o jiu-jitsu, eu acho que a coisa mais importante que o jiu-jitsu dá é uma real confiança. Não é uma confiança de arrogância, de marra. Não, é uma confiança em você estar pronto para qualquer coisa na vida. Não estou dizendo física ou de violência. Tá pronto. Cara, se não fosse o jiu-jitsu, eu não sei se eu poderia dar uma palestra para pessoas estranhas que eu nunca vi na vida sobre uma coisa que não é o jiu-jitsu. Você pode me largar em qualquer lugar agora, pode botar na reunião aí com o presidente dos Estados Unidos, com o da Rússia e com o primeiro-ministro da Inglaterra. Se me botarem ali de desavisado, eu não vou ser oprimido. Exatamente. Não vou ser oprimido, não vou ser esculachado. Eu te trago... Entendeu? Eu te trago até uma realidade dessa mesa aqui, né? Nós fizemos o programa aqui, o mestre Pinduca estava sentado onde o senhor está, Álvaro Barreto ali, né? Álvaro Barreto aqui, João Alberto Barreto onde o senhor está, do seu lado, Marcelo Itagiba nesse lado aqui, Arthur Virgílio desse lado aqui. Olha a mesa. Que mesa! Certo? Então, assim, uma condição que talvez pessoas dessem a vida para poder vivenciar isso. Exatamente. Eu tive essa oportunidade abençoada. Marcelo Itagiba estava sentado ali, ele olhou para mim. Você sabe, você tem noção do que tem diante de você aqui hoje? E eu disse para ele, tenho... Tô me preparando mentalmente para isso e conseguir conduzir, né? Isso aí. O vídeo tá aí, quem quiser assistir, inclusive, né? Eu assisti essa, excelente. São excelente 4 faixas vermelhas e um faixa coral. Excelente. Né? Então, assim, uma conversa das mais profundas que aconteceram aqui. E o que me deu a condição para poder enfrentar isso, né? Porque aquela história... Você falou, você pode estar na frente de um sheik, você pode estar na frente de um presidente, né, um chefe de Estado. Você vê, o Renzo vai lá e lida com o sheik. O Gordo foi para lá, se tornou, durante um tempo, o líder do programa. Então, ele lidava também com as autoridades. Sim. E o que permite com que eles lidem com desenvoltura, de olhar nos olhos, de ser de igual para igual com qualquer um? Respeitando e sendo respeitado. Naturalmente, a gente não força nada, não é uma arrogância. É muito importante, pessoal, porque, tipo assim, né, o jiu-jitsu é um superpoder que eu falo. E com todo superpoder tem super responsabilidades, né? Então, se você usar aquele superpoder da forma errada, vai acontecer o que aconteceu na época de 90, né? Com aquela que a gente ficou com a fama ruim, né? Por causa de meia dúzia ali, mas ficou. Entendeu? A verdade é essa. Agora, se você pegar esse superpoder e usá-lo corretamente, cara, é um superpoder, cara. Entendeu? As pessoas, às vezes, falam comigo, pessoas de outras áreas, falam assim, cara, mas você é um cara que conversa tão bem, você é um cara que você participa de um negócio que você não está familiar, de uma forma tão natural. Isso que me deu jiu-jitsu, cara. 100%. E assim, tu vê isso claramente quando os Gracies param para falar, né? Por exemplo, Carlinhos. Quando o Carlinhos para falar, a forma como ele fala, como ele se expressa, sim, as pessoas param para ouvir como se fosse um papa falando. É uma autoridade, né, cara, na verdade. Por quê? Eu acho que o jeito que a gente fala, né, eu estava falando do mestre Carlinhos, né, é muito, assim, autêntico e muito real. Que a gente acredita naquilo que a gente está falando. Eu não vou ficar falando coisas que eu não acredito, porque não vai soar bem. Agora, quando você fala uma coisa que você acredita, que você tem, aquilo ali toca as pessoas, né, cara? Então, eu lembro, já falando do mestre Carlinhos, né? Você deve lembrar que você estava lá na época dos anos 90 ali, né? Um pouquinho depois. Finalzinho dos 90. Finalzinho, mas você estava ali. Ou seja, no final dos 90 ainda não tinha nem de perto o que está acontecendo agora, né? Não. Mas o Carlinhos sempre falou nas aulas ali, principalmente na resenha depois do treino, do que o jiu-jitsu ia se tornar. Não sei se você teve a oportunidade de escutar. Ele falava assim, nós vamos ter campeonato da federação no mundo todo com mais de 1.000 atletas. Ele falou, eu lembro do número, 1.000 atletas em cada competição. Teve um monte de gente que, tipo, virou e falou assim, esse cara tá
maluco. Tipo, né? Eu mesmo achei, falei, porra. Será? Será? Tipo, não duvidei. Mas, cara, olha o que aconteceu hoje em dia, cara. Você viu quantos atletas estiveram no Campeonato Mundial de Master agora? Mais de Lá em 10 Las mil, Vegas? né? 11 mil e pouco. Pô, você viu um campeonato, a federação faz um campeonato em, sei lá, Houston, na Polônia, na Ásia, outro em outro lugar dos Estados Unidos e um Open aqui, Curitiba Open no Brasil. Tudo no mesmo fim de semana, irmão. A mesma organização. Impecável, né? Pô, cara, isso é uma coisa que ele já falava lá atrás que queria acontecer. Ele nem falava que poderia, ele vai acontecer. E hoje em dia, cara, quem que ia? Né? E isso aí é uma coisa legal de falar, porque isso, na minha ótica, existe um cenário ainda nacional inexplorado, tá? Que precisa ser melhor observado, tá? Isso eu vou falar porque eu tive uma experiência recente. Sim. E existe um cenário internacional que já acontece, obviamente, em países já desenvolvidos, né? Financeiramente, socialmente, mas que isso vai gerando um ecossistema, né? Mídias, empresas né, que trabalham, as equipes que crescem, geram empregos, né? Então você consegue fazer com que mais pessoas vivam através da prática do jiu-jitsu, né? Em todas as suas formas, em todas as suas vertentes, né? E, por outro lado, você começou a ter em outros continentes também, inclusive na África, né? Onde há uma carência de se desenvolver e tal, não sei o quê. Então, assim, quando eu vi um campeonato, um dia de manhã eu parei, olhei no Instagram, tava passando a transmissão ao vivo, falei, pô, maneiro, cara. O ginásio lotado lá na África. Eu falei, pô, cara, isso aí vai gerar uma roda ali que é necessária também, né? Vai fazer bem aquele lugar. Sim. Só que aí, recentemente, eu tive uma experiência, mestre, que foi o seguinte, eu fui participar de um campeonato que é organizado pela Liga Mineira de Jiu-Jitsu, uma liga nova, tá? Sim. Ela trabalha, basicamente, a região sudeste de Minas Gerais, né? Que é a região da Zona da Mata e um pouquinho mais para cima. Liga Mineira? Vai fazendo a perpendicular. Que é a Liga Brasileira, não é essa não, né? Não. Que é a de Minas também, é o nome. Essa eu não conheço. LMJJ, a sigla dessa aí. Depois o senhor dá uma olhada, eles estão fazendo um bom trabalho. E aí o que acontece? Eu fui, obviamente, a trabalho e eu comecei a observar. Primeiro, o campeonato estava cheio pra caramba, bem feito, e eu comecei a entender. Porra, aqui não tem uma movimentação. Minas é muito grande. Minas já tem uma estrutura da metade pro lado de São Paulo, né? Do meio pro lado de São Paulo, que já é mais enraizado, mais organizado. Sim. O lado de cá nem tanto. E aí, eu notei uma coisa naquele campeonato. Poxa, tinha pessoas do Espírito Santo lá. Pessoas da parte de baixo do Espírito Santo desceram para lutar. Sim. Pessoas do sul daqui do Rio de Janeiro, né? Sim. Além Paraíba, etc., foram para lá lutar. Pessoas de Campos foram para lá lutar. Aí eu comecei a falar, tá vendo? A distância territorial ainda impede certas coisas de acontecerem, né? Sim. E você vê assim, porra, isso aqui ainda não tinha um negócio para eles. Sim. Então imagina o Brasil afora, com certeza, como ainda precisa se desenvolver em vários sentidos, né? Sim, em vários sentidos. E eu fiz essa avaliação e eu fiquei pensando, porra, hoje você tem um campeonato que é grande, né? Um campeonato que é grande, porra, basicamente ele atende o atleta de alta performance. Sim. Entendeu? Sim. O outro atleta que ainda assim tá se testando, tá começando, ele nem se inscreve, né, num campeonato Não. Por isso que existem os Opens, né? A federação, com muita sabedoria, viu exatamente o que você está falando aqui, a localidade, o problema das localidades. Itinerante. Cara, aqui no Brasil, eu sei também que está tendo um trabalho muito bem. Tem Open em todo lugar. Mas, cara, os Estados Unidos é Open em literalmente todo lugar, cara. Todo lugar. Todo estado americano, inclusive estados que estão assim muito começando, eles botam de qualquer forma lá. Por exemplo, para fincar a bandeira. Ontem nós tivemos aqui, né? Estava tendo aqui, né? Nesse final de semana, sexta, sábado, domingo, foi aqui no Rio. Foi o Rio Open, né? Isso. Rio Open, sim. Daqui a algumas semanas já vai ter em Itajaí. Vai ter o Open lá. Em Santa Catarina. Então, assim, ele tá acontecendo não só nas capitais, né? Ele tá acontecendo. E isso gera oportunidade para pessoas, né, que querem
prosperar ali dentro do esporte, porque o campeonato ele acaba fazendo esse imã de tração, né? Ele faz com que se desenvolva. A cena aumenta, né? A cena do jiu-jitsu. Dá maior visibilidade. Dá maior visibilidade. Dá maior Gostei da visibilidade. palavra que você usou, ecossistema. É um ecossistema, né? Eu trabalho muito quando eu falo da vivência do negócio, né? Porque eu trabalho com o negócio, né? Eu não falo da forma que um atleta vê, que um professor vê. Sim. Eu falo da forma em que, de repente, um organizador deve ver. Sim. E aí, eu digo muito isso. É um ecossistema que se retroalimenta de si mesmo. Exatamente. Né? Tem toda uma estrutura que vai se retroalimentando. Exatamente. Todo mundo depende de todo mundo, né, cara? Se você pensar. Né? O que acontece? As federações, vamos começar lá de cima. As federações dependem das academias colocarem seus alunos para competir nela. As academias precisam da federação para dar visibilidade ao trabalho deles para ter mais alunos. Exatamente. Né? O aluno precisa de material esportivo. Né? Aí vai ter um comércio, vai ter uma indústria, vamos dizer assim, né? Para poder atender essa demanda. Entendeu? Aí agora já está indo para outro patamar. Agora é evento, né? Evento, né? Não estou dizendo evento que a gente estava conversando de federação. Um evento de luta casada. Sim. O que acontece com o evento de luta casada agora? O evento de luta casada precisa das academias para fornecerem atletas de alto rendimento e o evento precisa de pay-per-view. Qual que é o grosso do pay-per-view? Os alunos daquelas academias que querem ver o representante, né? Então, tá tudo junto. Se quebra um elozinho dessa corrente aqui, já vai dar ruim. Tem um desdobramento muito grande agora no setor de eventos, né? Porque estão se ramificando em vertentes diferentes. Hoje, por exemplo, está tendo uma ligação com os clubes de futebol, né? Se formando times de futebol. O Dedé tá fazendo esse evento aqui perto, né? Exatamente. Tem um time lá, o time do Cruzeiro, a grande maioria são meus alunos, pô, que estão lutando. Ganharam a primeira... Ganharam de quem? Ganharam, esqueci de quem. Mas ganharam a primeira. E essa ligação com o futebol, ela tende a fazer o quê? O não praticante, mas que é torcedor do clube, ele vai acabar se interessando e observando ali, porque vai estar usando o escudo do clube, né? Achei uma ótima ideia. E dentro disso aí, né, mestre? A gente fala assim, pô, tem evento X, C, tal, mas tem uma outra questão. Você criou ali um time de campeões quando você foi para Minas, né? Você não só conquistou muitos alunos, mas você fez muitos campeões. Sim, graças a Deus. Né? E os meus aliados aí, né? Minha cúpula aí de pauta, eles perguntaram assim, cara, pede para ele citar, né, alguns dos campeões dele, né, dos feitos ali, tanto... Né, teve um trabalho também forte no Vale Tudo na época, sim, né? No Vale Tudo, a gente começou a dar uma levantada muito grande, mas foi quando eu fui para América. Foi bem na época que eu fui para América. A gente estava no auge ali quando eu fui para América, continuou um trabalho, mas teve um pessoal que, quando eu fui, foram também. Os atletas, como o Rafael Sapo, por exemplo, Marcelo Rapuru, os caras que estavam lutando bem ali da minha equipe, eles foram para América também quando eu fui. Até para treinar lá, porque tipo, meio que, não, o mestre tá indo embora e tal, enfim. Mas, cara, vários campeões. Graças a Deus. Só para você, assim, uma coisa mais assim, genérica, né? Em vez de falar nomes, eu vou falar alguns, mas desde 1998, tá? Eu era competidor, fui vice-campeão mundial na preta, perdi pro Royler na final em 1998. Era no Tijuca até, né? Desde 1998 eu tenho alunos meus diretos, campeões mundiais. Então nós estamos em 2024. São 26 anos. 26 anos que a minha equipe de alunos meus diretos são campeões mundiais. Faixas coloridas. No começo era faixa colorida, porque eu comecei a dar aula em 95, é claro, né? O primeiro campeão mundial meu foi o Eric Vanderlei, que depois foi campeão mundial preta também. Brabíssimo. Foi campeão mundial roxo em 98. Entendeu? Então, veio, né, nessa época, né, Rômulo Barral, direto da nossa academia. Rômulo Barral é 5 vezes campeão mundial. Hall da Fama da BJ2J. Samuel Braga,
magrelinho, tinhoso lá, peso pluma aqui, 2 vezes campeão mundial. Estou falando de faixa preta, tá? Vem Andressa Sintra, que treina comigo, trabalha comigo hoje naquele Barra Texas, todo dia treina com a gente já, sei lá, 10 anos deve ser mais ou menos, não sei. 5 vezes campeão mundial de kimono e 2 sem kimono. Atual. Lucas Valente, campeão que mora comigo, treina com a gente lá no Texas. Campeão mundial. Aí vem, pô, vários outros, né, cara, durante esse tempo todo aí, né, isso a gente tá falando só de faixa preta, né, Marcelo Arapuru, Cristiano Tite, pô, vários, entendeu? Então, a gente realmente foi abençoado em poder ter grandes resultados na arena competitiva. Mas agora eu vou te contar o segredo dessa parada toda. Porque toda hora me pergunta, né? Mas como é que você conseguiu isso? Qual é o segredo? Como é que você treina os caras? Qual é o teu método? Não sei o que eu falo. Eu falei, meu irmão, sabe qual é o meu método? Meu método é ensinar jiu-jitsu completo. E se vier campeão, veio. Se não vier, perdão a palavra, foda-se. Eu vou ensinar o jiu-jitsu completo, do jeito que tem que ser. E dali a gente vai com certeza ter gente que vai ter o mindset, a estrutura física, a resiliência, as possibilidades de ser campeão. Mas se eu não tivesse feito um campeão, eu estaria feliz do mesmo jeito, cara. Porque, na verdade, fazer campeão é legal. Mas o mais legal de tudo é você transformar a vida dos outros através do jiu-jitsu, cara. Pra mim, eu fico mais feliz, bicho, bem mais feliz de pegar um garoto, já falei isso algumas vezes, pegar um garoto que começa a treinar na academia, um cara completamente sem confiança, deprimido, fora de forma, oprimido social, nunca tive coragem de falar oi pra menininha, vive assim, toma cascudo, toma bullying na escola, o garoto começa a treinar, você vê dia a dia, aquele garoto, mesmo, parece até aquela transformação de lagarta para borboleta. Você vai vendo até a energia, até a aura do cara vai mudando. Ele vai pegando confiança. Ele vai se ficando à vontade. Ele começa a falar mais. Ele começa ele vira parte daquele grupo que ele fala assim, pô, aqueles caras me esculachavam na escola. Eu sou parte do grupo dos brabos. Aquele cara é um bosta. E daqui a pouco tu tá agindo de igual para igual, né? Igual para igual. Aí o cara ganha confiança. Entendeu? Tinha um aluno meu, Heitor, o nome dele, nunca me esqueço o nome dele. Eu demorei 6 meses para escutar a voz do moleque. Ele não falava. Paulo, não falava. Você falava assim com ele. Fala, Heitor, tudo bem? Ele? Eu vi alguns assim. E aí, Heitor, legal? Ele. Quer treinar mais? Falava. Eu não conhecia a voz dele. 6 meses eu não escutava a voz dele. Aí já meio que acostumando assim, né, tal, eu vendo essa transformação, né? Aí teve um dia que eu, assim, pra surpresa, falei, Heitor, e aí, beleza? Pô, mestre, beleza? Eu falei, ô, cara, rapaz, escutei tua voz, pô, tu tem uma voz bonita, até brinquei, ele, ficou rindo. Meu irmão, passa, sei lá, um ano e pouco do garoto treinando, lá em BH isso, tô dando uma volta no shopping, tô vendo, rapaz, o Heitor de mão dada com a menininha, mó gatinha, no shopping, amarradão. Falei, tá vendo? Ó, isso aí, meu. É isso aí que é o mais importante. É você, meu irmão, fazer um cara parar de sobreviver e viver. E eu tenho certeza absoluta de que essa confiança, essa energia melhor desse garoto veio através do jiu-jitsu. Exatamente. Não é eu, não sou eu. Eu sou mensageiro, é tipo o padre, é Deus, não é o padre. O padre é o mensageiro, o pastor, tá entendendo? Cara, o garoto absorveu aquele negócio, mudou a vida dele. Quem sabe, rapaz, às vezes não, tenho certeza, a gente já salvou muita gente, cara. Muita gente que não ia dar, iam se matar, iam pra um caminho errado, pra droga. Salva todos os dias, salva todos os dias. Bicho, todos os dias. Salva todos os dias. E eu sempre dei aula e ensinei o jiu-jitsu com esse intuito, de fazer pelos outros que o jiu-jitsu fez pra mim. Se eu fui abençoado, ter sorte, dei um monte de campeão aí, porra, beleza, maneiro, irado, me deu credibilidade,
deu nome a esses alunos que hoje em dia vivem muito bem aí do jiu-jitsu, né? Muitos deles. Mas que nunca foi minha... Só que, mestre, muitos deles aí que são caras, pô, famosos, campeões e tal, uma das coisas que é legal de ver, né? Eles continuam contigo. Né? Uma coisa que é a permanência. Isso aí é uma coisa que é visível. E você falou no outro programa que eu assisti, né? Que foi lá no Pura. Você falou sobre a lealdade, né? Se você dá a lealdade, você recebe 100%, a lealdade. 100%. Não existe... Existe uma grande confusão que o pessoal faz, tá? Todo mundo fala muito de lealdade, mas as pessoas às vezes falam de subserviência como lealdade. São coisas completamente distintas. A subserviência é totalmente errada, na minha opinião. Você tem que fazer alguma coisa para certa pessoa, coisas erradas, a pessoa está te explorando, está te maltratando, está te judiando, mas você faz pela lealdade, eu tenho que ser leal, eu tenho que fazer coisa errada. Isso é subserviência. Subserviência é totalmente errado. A lealdade é você ser leal em mão dupla. Eu não posso ter a lealdade de meus alunos e só ferrar com a vida deles. Só tirar proveito próprio. Só pegar coisas para mim. Posso fazer isso. Se eu estivesse fazendo isso, não está existindo um processo de lealdade. Está tendo uma subserviência desse aluno comigo. E subserviência sempre dá ruim, irmão. Chega uma hora que o cara que está sendo explorado, ele vai se tocar ou vai ser influenciado por alguém que fala, meu irmão, tá maluco? Tá sendo influenciado por esse cara, meu irmão. Os caras não querem teu bem, não. O cara quer só se dar bem. Tá maluco? Subserviência sempre dá ruim. Então, eu acho que eu tenho essa bênção de ter os meus comigo, na sua grandíssima maioria, porque eu sempre fui leal de volta. Entendeu? Eu nunca, por vontade própria, deixei soldado no campo de batalha ferido mesmo. Os caras são meus soldados. Quando se ferir, eu falo, se vira aí, mesmo. Que lealdade é essa? Né? Não existe isso. Então, na hora que eles ficam feridos, eu vou pelo menos, meu irmão, entrar ali e falar, meu irmão, vamos trocar tiro aqui, me dá tua mão que eu vou tentar te salvar. Às vezes eu não consigo, infelizmente. Mas eu vou tentar. E aí eu acho que isso aí dá uma segurança, um respaldo. Eu acho que isso aí te dá uma liderança natural. Eu nunca pedi para ser líder de nada, nunca forcei ser líder, nunca usei minha liderança para impor coisas que são só do meu interesse. Nunca fiz isso, cara. Minha liderança sempre foi naturalmente, porque eu acho que eu sempre tive essa concepção. Eu acho que você tem que ser... A lealdade é uma mão dupla. Sempre vai ser. E quem estiver escutando isso aqui agora, eu falo para vocês. Se você estiver utilizando de subserviência e está se dando bem por enquanto, te prepara que a casa vai cair. Porque subserviência não se... porque o que eu vejo assim, né? Quando você falou que a casa vai cair, é um efeito cascata, né? O cara... Pô, daqui a pouco ele aprendeu a ser assim, ele vai querer fazer também, né? O aluno. Também, E ele vai seguir o caminho dele fazendo as mesmas coisas erradas ali que ele viu serem feitas com ele, vai reproduzir, né? E isso aí vai virando um ciclo na vida de todos eles ali, quando vão ficando isolados, entendeu? E não construíram alguma coisa em conjunto. Podíamos dar muitos exemplos agora, mas não vamos fazer porque nós somos... gentleman. Mas isso aí é uma questão genérica. Isso aí não precisa ser só do jiu-jitsu, não precisa ser um tiro em ninguém. Isso aí tem na vida. Total. Né? Isso aí tem na vida, né? Porra, eu ia até falar que, como diz o hino do Botafogo, né? Que eu sou botafoguense, em outros esportes sua vida está presente. Então, assim, nas coisas da vida isso aí está presente, né? Em outras situações também está presente, plagiando o hino aí. Sim. Então, assim, serve para tudo. Só que eu vejo o teu exemplo, né? Porra, certamente é um dos que mais deu certo como professor, né? Na parte do business mesmo, falando, porra, tem a estrutura do caramba, né? Pô, quando eu vi a obra da tua academia, assim, desde o começo, falando, pô, vai ser aqui e tal. Foi, pô, irado. E aí, só que eu vejo assim, pô, a galera compartilhando disso, os alunos e tal, né? Estando junto. E eu falo assim, pô, cara, isso é pra poucos. Isso é pra poucos. Sim. Mas aí quando tu para pra fazer uma avaliação mais profunda, né? Eu falo, porra, ele ainda tá do lado também da equipe onde ele foi formado.
Eu vejo o quanto isso fez a diferença. Sim. Trazendo até aquele questionamento que eu te fiz, né? Sobre as escolhas, né? Sim. Você escolheu permanecer e, de certa forma, isso foi se espelhando em quem veio abaixo de você, de forma que eles também foram escolhendo permanecer. Sim, sim, sim. Eu acho que é aquele negócio, né, cara? Palavras incentivam, mas o exemplo arrasta, né? Acho que as pessoas que seguem a gente, elas não estão olhando o que tu tá falando. Elas estão olhando o que tu tá fazendo. Exatamente. Né? Eu posso estar pregando aí um monte de coisa e eu não estou fazendo. Que credibilidade vou ter eu para fazer qualquer coisa? Tá entendendo? Então, meu irmão, o negócio, né? A questão assim, do exemplo, né? Porque as pessoas pensam muito também, assim, quando falam sobre dar o exemplo, pô, tipo assim, no caso do jiu-jitsu, né? Porra, exemplo é o cara que vai competir pro aluno competir também. É um tipo de exemplo, sim, mas não é o único. Não, de jeito nenhum. Existe o cara que dá o exemplo através do comportamento, né? Sim. De como ele trata cada um. Com certeza. Como ele se porta como ser humano no geral, né? Eu acho que isso é o mais importante. Como você é como humano, como pessoa, né? Eu acho que isso, no final das contas, cara, pô, você vê vários exemplos de caras que são craques no jiu-jitsu, são assumidades, excelentes lutadores, excelentes professores, mas você vê a forma que eles se portam na vida, o que acontece com esses caras? Quando o sucesso deles acabar ou diminuir, esses caras vão ser esquecidos, cara. Completamente. Você pode ver a nossa história muito rica nisso aí. Pessoas que mesmo fenômenos, assim, para ter um legado pro resto da vida, hoje em dia desapareceram. Por quê? Fecharam um monte de porta, tiveram comportamentos totalmente errados, entendeu? Um monte de pessoas já foram prejudicadas e aí acabou. Entendeu? A pessoa fecha a porta mesmo, pra você ver. Eu vou falar uma coisa aqui diante das câmeras que poucas pessoas sabem. Existem coisas das quais eu me orgulho, tá? E das modalidades de luta que eu pratiquei, né? Eu já pude trazer aqui o Daniel Pirata, que é meu professor de luta livre, né? Fui aluno dele por 7 anos, né? Fera do wrestling Pirata. Exatamente. Ele foi uma das pessoas, porque eu já era do jiu-jitsu, eu já treinava Muay Thai na época, taekwondo, e assim, quando eu fui treinar com ele, eu conheci ele treinando Muay Thai. Foi até uma coisa legal, porque eu vi no outro podcast você falando muito da relação da galera da luta livre, que hoje você se dá bem. Sim. E assim, a gente treinava Muay Thai junto ali, porque ele dava uma aula em seguida, e um dia ele me convidou para treinar. Ele ia lá fazer uns parzinhos com a gente, brincando com a gente. Um dia ele falou, vem treinar com a gente. Aí eu tinha medo, eu tinha operado os ombros, eu tava com medo de ter uma lesão nos ombros, que eu tenho os 2 ombros operados. Isso me afastou um tempo da luta de grappling, né? E eu tomei coragem, fui fazer aula dele e tal. E ali estavam alguns dos nomes que você citou. Tava o Cacareco, tava os caras ali que iam nesse treino. E assim, eu falei, porra... Ele falou, vai ser um circuito de vale tudo hoje aqui e tal, não sei o quê. Então tinha que botar um cara pra baixo, o cara com luva te dando soco, você fazer guarda por baixo, o outro te dando soco. Você tinha uns caras pesados ali, bons. Isso na Gracie Barra? Não, isso lá na ilha. Lá na ilha, foi depois. E aí, beleza, eu fui lá, entrei na porrada, saí todo machucado. Mas na segunda-feira seguinte eu tava lá pra treinar, isso foi numa sexta. E assim, e com ele eu fiquei... E pude aprender muito, porque ele era um atleta olímpico, né? De excelência, alto rendimento. Então, assim, eu aprendi muito sobre a mentalidade, sobre o cuidado com o corpo, sobre tudo isso. Eu aprendi muito com ele. Preparação, né, cara? Por ele ser um atleta olímpico, eu tive esse direcionamento, digamos assim, né? Então, assim, um dos meus maiores orgulhos é ter trazido ele aqui, né? Os outros seriam poder trazer... alguns dos meus outros mestres, né? Tô tentando trazer o Gordo aí. Quando ele assistiu. em São Paulo, acho que ele voltou embora. Estamos tentando trazer ele aqui, né? Porque se o negócio é aprovado por ele, né? A gente sabe que ele não vai fazer para fazer média. Não. E eu vejo, assim... Zero. Uma das coisas mais maneiras que tem, mestre, é o seguinte. Quando a gente posta os cortes lá no Instagram, eu vejo vários nomes que eu admiro pra caramba curtirem lá. Né? Você foi um deles, várias vezes. Eu procuro assistir todos assim. O Gordo eu vejo assistir muito. Teve vários.
pai do Roger, Maurição, vários, são vários. Assim, vários nomes que são os ídolos estão assistindo. Mas, acima de tudo, quando a gente tem os nossos referências diretas ali, os nossos próximos, né? O santo de casa não faz milagre. Eu falo assim, porra, se eles estão aprovando, isso que é o maneiro. Então, assim, uma das minhas metas é poder trazer eles. Mas, assim, tem pessoas que mesmo tendo, digamos assim, relações comigo, né? Eu tenho um fato aqui que foi o contrário. A pessoa foi fazer um negócio comigo e tal, não sei o quê, e eu acabei não levando o programa ao ar. Eu fiz um programa com uma pessoa que me ensinou muito, mas eu não levei ao ar, né? Uma outra modalidade. Mas isso mostra o quê? Que o jeito com que a pessoa lida com as coisas, né? Lida relacionamento, fecha portas. Então, assim, eu dei uma privilegiada na história da pessoa ao chamá-la, ao querer mostrá-la, né, para o mundo, compartilhar. E, assim, acabei não deixando isso ir ao ar por uma questão ali que eu achei que eu fui desrespeitado. Mas, assim, o mais interessante é o seguinte, é ter esse entendimento, né, da via de mão dupla. Entendi. Exatamente. Porque ali eu era o aluno. Exatamente. Eu era o aluno, mas eu falei assim, poxa, eu não preciso aceitar isso. Não, mas você falou tudo. Você é o aluno, você fez um negócio legal. Agora, eu não sei nada, não sei quem é, não sei como é que foi o detalhe, não sei de nada. Estou dando aqui um palpite de orelhudo. Agora, se houve um desrespeito, principalmente gratuito, não houve a lealdade de volta, né? Por isso que eu te falei. Dentro do que você falou... Principalmente, ao ar, no ar. Pô. Porque, por exemplo, tem coisas que são parte do negócio. Por exemplo, porra, lidar com o gordo. Porra, quantas vezes o gordo, né, faz aquela coisa assim, seu merda. Porra, isso é normal. Hoje ele tá até mais... Tá melhor. Tá mais... assim, tá mais light. Tá. Mas assim, porra, e ter sido aluno do velho. Porra, ter sido aluno do velho... Você lembra como é que o velho chamava? Eu brinco com o Jerry, eu falo, Jerry, caralho, era muito maneiro, né? Ele falava, seu verme! Seu verme, porra! Seu vermezinho! Então, assim, aquilo ali pra mim, muitas das vezes, era um estímulo, não era ruim. Sim. Entendeu? Sim. Eu falo com ele, caralho, Jerry, na moral, ter sido aluno dele foi uma das paradas mais foda que existiu. Entendeu? Porque tinha... um peso e um contrapeso. Sim. Né? Porque ao mesmo tempo que tinha isso... Tinha o velho e tinha o Marcinho. Que era super profissional, né? Um cara super, né? Não, tipo assim, outra vibe. Maneiro pra caramba também. Sim. Mas assim... Totalmente diferente. Essa vibe do velho, tipo assim... De como ele estimulava a gente. Bora, seu merda! Porra, era muito maneiro. Porque mas sabe precisava por que daquilo. Mas sabe por que vocês ninguém se importava com aquilo? E, na verdade, você até gostava? Porque, na verdade, que tinha... Ao mesmo tempo que tinha isso, tinha muito amor, cara. O cara gostava de você. Ele queria que você melhorasse de verdade. Você tinha certeza que aquele cara ia brigar contigo, ia estar do teu lado. Então, tem um monte de gente que tem esse tipo de coisa. Agora, se o cara faz isso e ainda te deixa ferido no campo de batalha, aí não existe. Mas não é o caso desses caras. Esses caras aí, entendeu? Que eu citei, né? Por mais que... Porra, o jeito deles é mais rústico, assim, em relação a como eles abordam no tratamento. Mas, assim, com certeza eles foram caras que me deram um estímulo para eu ser um cara mais impositivo na vida, não deixar que certas coisas viessem de ruim para mim, né? Eu passei a me impor melhor. Sim, com certeza. E eu cheguei lá, eu era esse cara, assim, eu era falante, brincalhão e tal. Eu não era um cara, assim... que eu posso falar assim, calado e tal. Introvertido, né? Mas eu era um cara que talvez fosse um cara que, assim, pra certas coisas, eu fosse talvez um cara que fosse, assim, tipo assim, dar uma afrouxada. E a partir dali, eu comecei a me tornar o quê? Um cara com mais ferramentas. Exatamente. Entendeu? Porque alguns deles vão lembrar de mim até certo ponto. Eles não viram o depois. Né? Que essa fase que eu fui treinar em outros lugares, que eu fui treinar outras modalidades, né? Então, assim, certamente eu ganhei mais confiança, ganhei outras ferramentas
de mentalidade, né? Grande velho, lembrando do velho. Não só falando de jiu-jitsu, mas falando de vida mesmo, né? Aplicação na vida. E tudo que eu trago para o programa aqui, eu costumo dizer, a gente fala aqui de ensinamento para a vida, a gente não fala de técnica. Com certeza. Quando eu falo aqui, a gente pergunta uma coisa ou outra porque a galera gosta de ouvir. Né? Sim. As pessoas às vezes têm curiosidade de saber, porra, quem foi formado pelo Draculino? Quantos campeões o Draculino formou? É interessante, eu acho que é uma coisa mais factual. Quantos campeões o Draculino? Mas eles precisam também saber o quanto o Draculino formou de pessoas mais capacitadas para exercerem o papel delas na sociedade. É isso que conta, irmão. É o que a gente estava conversando aqui agora há pouco tempo. O que conta é isso. O que conta é os cidadãos, né? De bem, que contribuem, honestos, íntegros, né? Mulheres e homens, crianças, todo mundo melhora a vida através do jiu-jitsu. É isso que é o mais importante. E eu vejo que essa melhora, né? É óbvio que tem pessoas que, apesar do jiu-jitsu, elas não conseguem. Sim. Né? Sim. Nem com essa ferramenta elas conseguiram avançar. Sim. Mas às vezes também faltou um pouco do direcionamento de quem estava ensinando. Eu concordo contigo, cara, mas vou te falar, exceções, né? Se você for ver a grande maioria, né, do grande número, hoje em dia, cara, eu acho que praticante de jiu-jitsu no mundo tá no casa do milhão aí, né? Porque a gente hoje tem, assim, um lado bom e um lado ruim, que é a internet. Porra, ela desvirtua muito as pessoas dos objetivos, dos focos. Sim, com certeza. Né? Ela causa procrastinação, mas ao mesmo tempo ela também traz informação. Exato. Quem se dedica, por exemplo, a assistir os programas, que são vários, são maravilhosos, né? Uhum. Eles ajudam a direcionar a pessoa a entender algo que às vezes, para você entender, você demorava muitos anos. Sim. Concordo. Não tinha alguém que chegava, porra, bicho, você tá tendo acesso a isso aqui, isso aqui tá te fazendo esse bem. Eu demorei muito tempo. Uhum. Eu acho que eu fui entender isso aí porque eu comecei a ver meus amigos dando aula, comecei a perceber isso através deles e principalmente quando eu fui fazer ali o meu trabalho em campeonato, eu comecei a ver, por exemplo, o funcionamento ali da estrutura, os pais levando as crianças, os professores levando as crianças, o cuidado. Eu falei, putz, isso tem uma responsabilidade na formação, um negócio que é muito maior. Com certeza. Do que o propósito que me levou a entrar naquilo. Com certeza, com certeza. Mas vem do amadurecimento, né, cara? Vem da experiência. Igual você estava falando, cara, quantas vezes a gente... Estados Unidos tem essa expressão, take it for granted, né? Quantas vezes a gente teve em situações assim excepcionais, que você era um privilegiado de estar vivendo, e você meio que cagou. Várias, né, cara? Eu falei aqui. Falou antes. Falei aqui. Exatamente. Vou até deixar registrado. Mestre Carlos Gracie, me desculpe por 1000 vezes que você estava no tatame ali e às vezes até me chamava a atenção e às vezes eu não dei o devido valor àquilo. Anos depois eu vim entender. Mas isso é tudo parte da evolução do ser humano como um todo, cara. Eu demorei a entender, mas eu entendi. Mas só que eu entendi de uma forma tão grandiosa que eu falei, cara, eu preciso fazer isso chegar nas pessoas, porque assim, hoje eu tenho um canal, né, eu já tenho alguns anos, mas assim, eu já tenho feito essa conversa, essa estimulação presencialmente para muitas pessoas de forma física, real ali, há muitos anos, entendeu? E eu faço isso costumeiramente a ponto de ter levado muita pessoa boa para esse caminho, né? Uhum. Você falou uma coisa, né? Quando vocês levaram o jiu-jitsu para BH, a galera, porra, das outras lutas quis entrar por causa do estímulo da porrada. E eu entrei ali porque eu queria ser isso. Sim. Né? Eu também, cara. Eu queria ser isso. Eu falava, quero ser brabo, quero ser igual a esses caras. Eu também, né? eu também. Exatamente, eu me inspirava nisso aí. Eu entrei no jiu-jitsu, na verdade, porque, pô, eu era surfista, pegava onda. Eu fiz judô desde criança, comecei com 6 anos. Aí treinei lá até mais ou menos 10, assim. Aí, quando eu fiz 11 anos, o surf entrou na minha vida. E o surf também é um negócio viciante pra caramba, né? Muito. Só queria saber de surfar. Eu entrei no jiu-jitsu por causa do surf. E eu surfando. Surf é um esporte que o pessoal pensa, paz e amor, surf. Não é muito bem assim, não. Tem localismo, territorialismo. O surf pode ser um esporte bem tough, né? Bem agressivo. Cara, eu comecei a querer treinar jiu-jitsu porque, pô, na praia ali, eu pegava onda ali
no Postinho, no Quebra-Mar, ali por ali, é onde morava ali os Gracie, né? Eu era praticamente vizinho ali do Renzo, do Ralph, do Ryan. Só tinha barro ali, né, mas... Não, quando eu vi, cara, o Renzo magrinho, pequenininho, uma vez na praia, meu irmão. Igual um macaquinho atrás de um cara grandão, meu irmão, estrangulando o cara, botando o cara pra dormir lá numa briga na praia lá. Aquilo ali, eu não tenho vergonha de falar. Eu falei assim, tem que aprender essa parada aí, meu irmão. Porra, magrinho, tipo, grande do grandão e, porra, o Renzo era um xerife ali do Quebra-Mar ali, né? Entendeu? E essa é a mesma história que eu ouço de muitos nomes da tua época. Não, todos nós, a gente teve a mesma coisa, tipo assim, né, pra falar dessa galera da época, rapidinho. O que aconteceu? Eu estudava com gordo, no anglo-americano, no CA. Antigamente tinha CA, não sei se existe CA mais, que era não sei também. O CA, tinha o CA. Estudei com gordo no anglo-americano desde o CA. O Ralph era da sala do meu irmão. E o Russo, Carlos Russo, irmão do Daniel, primo do Ralph, do Renzo e do Ryan, também era da escola. Então todo mundo se conhecia da escola. Antes de jiu-jitsu, antes até do surf, cara. Aí começou a parada do surf. Quando começou o negócio, a gente pegar uma onda ali, os Gracies eram os únicos que treinavam, assim, não tinha jiu-jitsu na Barra. Veio começar em 85 ou 4, quando veio a Academia Gracie, que o Carlinhos montou lá com a primeira lá, que era do lado do Bibi Sucos ali na Olegário ali. Ali é que começou tudo, cara. Mas todos nós viemos da mesma origem ali, antes do surf, aí o surf ali, aí por causa do surf, as brigas da praia, todo mundo, né, se inspirando ali. Então a cena da Barra nasceu 100% ali. A história do jiu-jitsu na Barra nasceu assim, se você for para pensar. E o engraçado, né? Todo mundo que andava junto ali, pegava onda junto ali naquela época, 90% vive do jiu-jitsu hoje, cara. Mas é isso que eu te falo. Quando eu vejo ali, vocês ainda estão juntos. Todo mundo. Eu não vou falar só da galera da Gracie Barra, mas Pitoco, Rogério Cabeção, Paulinho Nardi, o Vini Campelo, que também, faixa coral, que tá ali. Acabou virando outras equipes, né? Gordo, Sonequinha, entendeu? Acabou assim, virando outras equipes, não. Acabou também dando origem a outras equipes. Explodiu ali. Ali foi a célula embrionária. Você quer ver uma coisa? Quando eu entrei na Gracie Barra, né, eu tinha pouco tempo morando na Barra, mas eu já tinha apartamento lá desde muito tempo. Ah, tá. Tanto que eu já conhecia vários moleques desde mais novo. Porque eu morava no Jardim Oceânico, no Farol. E eu nunca tinha entendido um porquê de uma coisa. Quando eu fui morar lá e fiz amizades, né? Conheci todo mundo. Por que os moleques do Quebra-Mar treinavam no Alfa Barra? Eu nunca tinha entendido isso. Do Rogério. E por causa do Pitoco também. O Pitoco... Mas assim... Acho que não chegou a dar aula, não. Mas o Rogério... Não... Mas eu nunca tinha entendido isso. Por que esses moleques saem daqui pra ir treinar lá? Tá entendendo? Tinha gente do Quebra-Mar que treinava no Jacaré, em Ipanema. Chamelão, Peck, vários ali. O próprio Pitoco chegou a treinar no Jacaré. O Pitoco foi o meu primeiro professor, inclusive. Mas explodiu, cara. Todo mundo vive do jiu-jitsu. Esquecemos do Jamelão. Jamelão é de lá também. E eu nunca tinha entendido isso quando começaram, de repente, a desbravar as histórias aí nos podcasts e tal. Eu falei, caraca, então é por isso que os moleques, né, iam pra lá. Assim, tinha uma coisa meio que assim... os moleques do Quebra-Mar treinavam lá. Aí, tipo assim, muitos dali da onde eu morava eram do Gracie Barra, né? Aí tinha uns que treinavam no Libório, que era ali perto também. Libório foi depois, né? Foi um pouco depois. O Libório era ali naquele hotel ali, né? Naquele parte hotel ali, que era perto do PP ali. Barra Beach. Eu morava do lado, meu prédio era do lado, 1.100. Não, mas tinha uma galera que, tipo assim, que por alguma razão era dali, entendeu? Então, tipo assim, com o tempo você vai entendendo os porquês de alguma coisa. Naquela época isso não era muito claro. Sim, né? exatamente. Tipo assim, exatamente. As pessoas falavam, porra, Gracie Barra domina tudo. Acabava que não era bem assim. Tinha o Jorge Pereira, muito forte ali também, né, cara? Mas depois, quando a gente começa a entender, os caras também, apesar de serem outra equipe, os caras, eles eram amigos antes, né? Sim. Criados juntos. Entendeu? Aí você começa a entender... Minhas fotos no Instagram, tô toda hora com os caras. O porquê assim, de alguns seguirem caminhos diferentes, mas não necessariamente ter rivalidade, né? Não, cara, tem as bandeiras do jiu-jitsu, tem a amizade pessoal, cara. Entendeu?
Pô, você tem que ter integridade para separar as coisas, né? Não vou ser inimigo do cara, porque o cara tem outra bandeira do jiu-jitsu. Isso é idiotice. Isso aí foi uma coisa que, assim, durante muitos anos ficou uma coisa meio laconosa, mas com o tempo eu entendi. Mestre, nosso tempo chegou ao fim aí, mas acho que dei uma apanhada aqui para ver se falta alguma coisa. Acho que a gente falou algumas das principais. Bem, algumas das principais. Faltou muita coisa que eu gostaria de ter falado, mas a gente sabe que não vai faltar outras oportunidades. Vamos fazer uma parte 2 aí, quando eu voltar aí de novo. Venha, né? Venha. Se for avisado antes, a gente tenta até trazer alguém junto, né? Tá bom, beleza. Que assim, sendo avisado, a gente consegue trazer vamos 2, fazer isso. 3. Vou trazer uma equipe maneira. Equipe que eu digo assim, um ou dois caras muito bons. E a gente tá começando agora o projeto da live também, né? A gente vai começar a fazer as lives. Tá. Porque para pessoas que estão fora do Brasil poderem, às vezes, ter oportunidade, coisa que a gente não tava, né, tendo, às vezes, o alcance devido às pessoas virem aqui de forma muito corrida, né? Foi até o caso agora, né? Foi o meu caso, Então, eu te peço desculpa, cara, o Jerry tinha avisado, eu já mas tirou onda porque partiu de você, né? Ele me mostrou lá, ele falou, ele que procurou. Então, assim, foi maneiro, tá? Obrigado mesmo pela consideração. Obrigado ao Jerry mais uma vez aí por ter sido nosso matchmaker. Jerry me falou lá atrás, cara, ele falou, não me deixa, não esquece. Mas antes de tudo isso, mestre, você já vinha curtindo lá as coisas todas. O que é bom a gente curte, rapaz. Então, assim, isso aí pra mim já era a referência de que tava no caminho certo, né? A gente quer chegar em mais pessoas, mas se eu tô vendo os caras que eu tenho como meus exemplos, né, aprovando, eu tenho a entender que tá no caminho certo e, se Deus quiser, nele eu vou permanecer, tá bom, mestre? Nossa. Muito obrigado aí. Valeu. Mais um programão pra conta. Valeu. Obrigado, Osso.